Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, neste dia é uma grande alegria estar com vocês, de maneira online, mas é uma grande alegria. E hoje o tema para mim é muito caro, é muito especial, a relação de São Vicente de Paulo com a Sagrada Escritura, com a Bíblia Sagrada. E para iniciarmos a nossa formação vicentina, eu quero começar com o Evangelho de hoje, dia 20 de junho, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, a Sagrada Escritura hoje nos convida, o Evangelho nos convida a dar um passo a mais na nossa caminhada de santidade. Não só fazer aquilo que nos convém, ou mesmo aquilo que nós achamos certo, mas amar. E amar, de alguma maneira, é transbordar, fazer mais do que se deve. E os santos transbordaram, e por isso eles são santos, porque amaram e fizeram mais do que a sua obrigação. Nossa Senhora, São Vicente de Paulo foram pessoas que amaram e transbordaram no amor. Muito bem, depois dessa brevíssima reflexão, queria iniciar o nosso tema falando sobre São Vicente de Paulo e a Sagrada Escritura. Dois evangelhos são muito fortes para São Vicente. O Evangelho de Lucas, onde fala que o Senhor me enviou para evangelizar os pobres, Lucas capítulo 4, e também o Evangelho onde se descreve o juízo final, onde se falam das pessoas que foram condenadas e das pessoas que foram salvas. Umas condenadas pela falta de amor, digamos assim, em suma, para com o próximo, e as outras salvas pelo amor para com o próximo, principalmente para com os pobres. E São Vicente de Paulo, ele foi um homem banhado pela Sagrada Escritura. Nós temos consciência disso quando nós lemos as suas conferências, e de uma maneira muito livre ele vai citando passagens, principalmente do Evangelho, do Novo Testamento, mas do Antigo também. Então ele vai citando passagens de uma maneira muito livre. E nós vemos então nisso o quanto ele é um homem voltado para a palavra de Deus. Mas hoje eu queria falar sobre quais são os mecanismos que nós podemos ter, que São Vicente nos indica, para um maior aprofundamento com a palavra de Deus. Nós sabemos que a Léxio Divina é uma oração muito importante para nós. E São Vicente de Paulo, ele ensina para os seus discípulos, para os padres, as irmãs, os seus discípulos, os seus seguidores, e hoje para nós, ele ensina um método um método de meditação que se chama oração mental. E essa oração é uma oração muito divulgada, muito forte, muito presente na nossa igreja durante os séculos. É uma oração muito preciosa para nós. Então, por isso, hoje a conveniência de falarmos um pouquinho sobre a oração mental que São Vicente ensinava, porque ela realmente também nos ajuda a termos este contato mais profundo, a sermos sempre regados, podemos dizer assim, pela palavra de Deus. Em que consiste a oração mental?
Primeiramente, eu queria trazer esse livro aqui, o nome dele é Filoteia, de São Francisco de Sales. A Filoteia, ela é um livro espetacular, eu recomendo para qualquer pessoa, porque realmente ela é um livro que fala sobre a santidade em qualquer estado de vida. São Francisco de Sales, falando no seu tempo da santidade em qualquer estado de vida. É espetacular, espetacular este livro. E São Vicente de Paulo, como uma pessoa que realmente era um grande admirador de São Francisco de Sales, ele recomendava também a Filoteia para os seus filhos, para os padres irmãos da Congregação da Missão. E sobre a Filoteia, ela traz realmente um método de meditação que, em suma, é o método que São Vicente de Paulo usa, com diferenças que não são substanciais. E o que é este método de meditação? Essa oração mental que nós estamos tratando agora neste momento. A oração mental consiste num contato orante com a palavra de Deus, principalmente. Ela consiste em alguns passos, na verdade são 9 passos. E cada passo a gente pode dividir esses 9 passos em 3 partes. Uma introdução, consistindo de 3 passos, um corpo da oração de mais 3 passos e uma conclusão com mais 3 passos. Em que consiste essa introdução? A introdução consiste primeiramente, no primeiro momento da sua oração, você fazer um exercício da presença de Deus. O que é este exercício da presença de Deus? Você pensar que Deus está presente. São Francisco de Sales, ele traz alguns meios para você fazer esse exercício. Primeiramente, você pode pensar que Deus está presente no universo. Depois, talvez em uma outra ocasião, você pode pensar que Deus está presente dentro de você. Pode ir pensando nisso. E também pode pensar que Jesus, ele te olha do céu para a terra. Então, esses pensamentos, eles vão nos ajudando a entender que Deus, ele está presente. Um quarto que ele fala é imaginar Jesus presente. Então, perceba-se que nós aqui colocamos a nossa mente e a nossa imaginação em função daquilo que é sagrado, daquilo que é divino. Porque eu costumo falar, né? O nosso corpo não é mal. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles não são maus em si. O nosso corpo não é mau em si. E por isso, o que é que faz mal? É o mau uso. E por isso nós temos que empenhar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa imaginação para o bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é de Deus. Então, o primeiro passo consiste nesta presença de Deus. Eu tomar consciência, e veja aqui algo interessante, não é sentir, porque nem sempre eu vou sentir. Muitas vezes na minha oração eu vou ter uma aridez. E os santos passaram por essa aridez. E os santos passam por essa aridez. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Vicente de Paulo. Então nós vemos que essa aridez, ela faz parte da vida. Tem um frater da Misericórdia, ele é da família vicentina, mas é de outra congregação. Chama-se os Fráteres da Misericórdia. O nome dele é Frater Henrique Cristiano José Matos. E ele é um homem de profunda espiritualidade e tem vários livros também sobre espiritualidade. E algo interessante que ele falava em uma conferência para a gente ano passado, para as pessoas que estavam no seminário interno, no caso eu estava, era que ele dizia que é como se fosse assim, Deus, no começo, ele vai nos dando bons sentimentos. É como se fosse um pai, ele dizia, né? Que vai dando bombom para o seu filho fazer uma coisa boa. Então, deu bombom. O filho fez algo de bom, então o pai deu um bombom para agradá-lo, né? Para incentivá-lo. Mas, nem sempre ele vai estar recebendo bombom, a criança. Nem sempre ela vai poder. Isso não vai ser saudável, ela ficar nessa dinâmica de fazer e receber.
E assim é a nossa vida em Deus. No começo, para nós criarmos um gosto pela vida espiritual, Deus nos concede bons sentimentos, bons pensamentos. Mas quando a gente vai caminhando, claro, isso não acaba, os bons sentimentos e os bons pensamentos, mas a coisa ela vai ficando mais madura. E aí, nem sempre você vai ter esses bons pensamentos. O que não quer dizer que Deus não te ama ou que Deus não está presente. Ele está. Por isso que eu digo tomar consciência da presença de Deus. Não sentir, não é um sentimentalismo, mas é uma tomada de consciência de que Deus está presente. São Vicente de Paulo fala que neste primeiro ponto da presença de Deus, nós não é conveniente a gente ficar se esforçando tanto de maneira demasiada, claro, vai empenhar um esforço, mas de maneira demasiada para fazer muito sensível. Não, tem que ser algo tranquilo, porque senão a gente vai acabar prejudicando a nossa oração e mesmo o nosso corpo, né? São Vicente era o devedor do tempo dele, então ele dizia que isso acabava gerando dores de cabeça, né? Com uma explicação um tanto mecanicista. Mas ele dizia, e de fato a gente sabe que hoje um esforço, né, inadequado pode gerar, sim, um mal-estar na oração. Muito bem. Primeiro, presença de Deus. Segunda coisa, pedir a Deus a graça de rezar bem. Nós, na nossa oração, nós temos que, Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, ele condena o neopelagianismo, nós acharmos que nós podemos alcançar Deus somente pelas nossas forças. Então, na oração a gente tem que pedir a graça de Deus. Deus nos concede a graça de rezar. Então, nós sempre temos que cultivar nesse coração, no nosso coração, esse amor, essa abertura ao Deus que nos concede a graça para bem rezar. Saber que nós, por nós, não conseguimos, mas nós com Deus, sim, nós conseguimos coisas extraordinárias. Então, pedir a graça de Deus para uma boa oração. E neste pedido, pedir também a presença do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo. Terceiro passo dessa introdução é você tomar o tema, escolher um tema para a sua oração. Então, como é que vai se dar essa escolha desse tema? Geralmente, indica-se, né, que se use a Sagrada Escritura. Um evangelho, você pega um evangelho do dia, lê e tira algum tema do evangelho para você meditar. Para você meditar na sua oração. O evangelho de hoje a gente falou sobre... o título da leitura é um bom tema, por exemplo. Amor aos inimigos. Amor aos inimigos, um bom tema. Então, claro que o evangelho vai trazer, né, uma série, um leque de possibilidades. Mas daí você escolhe um para hoje, né? Um tema. E aí, depois da escolha desse tema, algo interessante também, convém falar, é que não necessariamente é somente da palavra de Deus. Por exemplo, você pode meditar pegando um texto de um santo, ou o Catecismo da Igreja Católica, ele nos fala que também se pode meditar através do livro da vida, ele usa essa expressão, ou seja, através dos acontecimentos, né, da sua vida. Então, você deve, claro, dar sempre a prioridade à Sagrada Escritura. E aqui eu indico os evangelhos e os evangelhos diários. Mas nada proíbe você, alguma vez ou outra, pegar um outro texto que você queira meditar, né, e rezar com este texto. Muito bem. Então, a introdução é esta. Presença de Deus. O segundo passo é pedir a Deus a graça da oração. E o terceiro passo é tomar o tema da oração. Agora vamos passar para o corpo da oração, a oração propriamente dita. Mais 3 passos, lembrem, né? Então é 3, 3, 3. Mais 3 passos. O primeiro passo consiste na natureza daquele tema. O que significa isso? Perguntar qual é a natureza. O que é este tema? Por exemplo, se você medita sobre a humildade, a simplicidade, vamos dizer, que é uma virtude vicentina, humildade também, mas simplicidade. Simplicidade,
você está meditando sobre a simplicidade. Aí você pergunta, o que é a simplicidade? O que é ser simples? O que significa isso? O que significa isso para mim, ser simples? Para São Vicente de Paulo, e é algo que eu acho extraordinário, simplicidade é você não ter máscaras, vamos dizer assim. Ou como o Frater Henrique dizia, simplicidade é isso. Isso que a gente perguntava, né? É ser sem dobras. É ser uma pessoa, é ser aquilo que você é. É falar aquilo que você pensa, é claro, com amor. Mas ser aquilo que você é. Sem precisar de ficar se escondendo atrás de artifícios de São Vicente de Paulo, né? Mas é ser aquilo que você é. Muito bem. Então, esse primeiro passo é o passo mais intelectual. Consiste em você buscar saber o que significa isso, o que significa simplicidade, o que é esta virtude, ou mesmo se você estiver refletindo até mesmo sobre um pecado, um vício, né? O que significa esse vício? O que ele quer dizer? Muito bem. São Vicente de Paulo, ele pede que que os padres tenham cuidado nesse primeiro passo da oração, para não fazer da oração um simples intelectualismo. Como eu vou partilhar a oração, porque eles faziam em comunidade e partilhavam entre eles, né? Mas nem sempre dá para fazer em comunidade, nem sempre vai dar para partilhar. Mas ele ficava preocupado com isso. Eu vou partilhar tal, então eu vou pensar em coisas muito bonitas, coisas bastante teológicas e vou trazer textos e citações e mais citações. Não, ele dizia, não, é oração, é orar, é ter humildade. Ele sempre batia nesse sentido da humildade, para não deixar que o intelectualismo fizesse com que o missionário, com que o orante, com que a pessoa que estivesse orando se perdesse. Então, São Vicente de Paulo, ele pedia, né, que os missionários dele tivessem essa humildade. Não se ficasse perdendo tanto nesses intelectualismos que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam a nossa oração. Então, é pensar com a simplicidade do seu coração, o que significa isso. E quando você vê que esse pensamento vai lhe ajudar, então, passe para a segunda parte, né? É interessante que São Francisco de Sales, quando ele está falando na Filoteia, na Introdução à Vida Devota, que é esse livro aqui, desse ponto, então ele fala que se você se lhe vê um pensamento que está lhe ajudando, que está lhe gerando bons sentimentos, então permaneça, fique. Mas se vier outro que você acha muito difícil, fique um pouco e depois mude, depois saia. Então, muito bem. Nessa primeira parte, mais a mente, mais o intelecto. A segunda parte, passamos para o coração. Os motivos que nós temos para aderir àquela virtude, os motivos que nós temos para fugir daquele vício, os motivos que nós temos para viver aquela máxima evangélica. Então, a segunda parte são os motivos. Os motivos, eles vão inflamando a sua vontade. Você vai ver quais são os motivos que eu tenho para viver. Por exemplo, humildade, né? Quais são os motivos que eu tenho para viver a humildade? Você pode pensar. A humildade, ela é o alicerce da vida de santidade. Eu quero ser santo, então isso é um bom motivo para mim. E aí São Vicente, se o primeiro ele toma cuidado, nesse segundo ele motiva bastante, né? E vai conversando com Jesus, vá pensando em vários motivos, vá agradecendo a Jesus, vá pedindo também, vá rezando, vá tendo um diálogo com Deus, pensando nesses motivos. E aí a sua vontade, ela vai sendo inflamada. E isso é muito bom, porque com aquilo que você pensou, então você já sabe que é bom. Já pensou. E agora você está fazendo o quê? Você está inflamando a sua vontade para desejar aquilo que é bom. Aquilo que você sabe que é bom. Então, se vocês perceberem, é um movimento da humanidade, da nossa humanidade, em prol da oração, em prol daquilo que é santo, em prol de Deus.
Então, se nós temos um corpo, nós louvamos a Deus. Se nós temos um intelecto, nós colocamos esse intelecto em prol de Deus. Se nós temos uma vontade, nós colocamos e empreendemos essa vontade em prol de nosso bom Deus. Então, muito bem, essa questão da vontade, né? São Vicente fala que é para a gente ter um tempo também, aí dedicar um certo tempo nesse segundo ponto, né? Da segunda parte, no caso, dedicar um certo tempo nele. Muito bem. E agora, o que é que vem? Os meios. Essa é a parte principal da oração. O que são os meios? Os meios eu posso resumi-los como um propósito. Nós fazemos um propósito para, a partir da nossa oração, daquilo que a gente viu, a natureza, os motivos, e agora a gente firma um propósito com o nosso Deus. O que é que eu posso fazer para viver esta virtude? O que é que eu posso fazer para fugir deste vício? O que é que eu posso fazer para colocar a minha vida nesta máxima do Evangelho? O que é que eu posso fazer? Quais são os meios que eu posso empreender? E aqui há algo bem interessante. Meios concretos. Coisas que realmente eu vou poder fazer no meu dia, na minha semana, no meu ano, que realmente, de alguma maneira, vão me custar um pouco, mas realmente vão me fazer mudar em alguma coisa. Também a oração é para conversão, é para uma mudança de vida. Então nós devemos buscar essa mudança, devemos viver coisas boas que nos façam mudar, de alguma maneira. Muito bem, então esses meios eles têm que ser coisas concretas. Vou dar um exemplo de um meio assim abstrato e depois vou dar um exemplo de um meio, né, concreto. Por exemplo, sobre o amor, né? A natureza do amor. O que é o amor? O amor é Deus. Quais são os motivos que eu tenho para amar, né? Se a gente rezando, né? Mas claro, não vai ser tão rápido assim. Quais são os motivos que eu tenho para amar? Bem, eu quero ser uma pessoa de Deus, porque eu sei que Deus é a minha felicidade. Então eu quero entrar nessa dinâmica do amor, mesmo que seja difícil. Quais são os meios? Um meio bem abstrato. Eu vou amar mais. Isso é bastante abstrato. Tá bom. Agora outra oração. Natureza do amor. O amor é Deus, né? Claro, a gente vai pensar muitas outras coisas, mas isso aqui eu estou dando um exemplo bastante superficial, né? De alguma maneira. O que é o amor? O amor é Deus. Segundo, motivos. Que motivos eu tenho para amar? Porque Deus é amor. Deus me amou e eu o amo. E eu quero, por mais que seja difícil, buscar esse amor. Meio bem concreto. Eu vou ajudar uma pessoa hoje a se alimentar. Eu vou pegar uma blusa que eu não estou usando, uma roupa que eu não estou usando e eu vou doar para alguém. Hoje eu vou na rua e quando eu achar a primeira pessoa que eu ver que estiver precisando, eu vou doar. Isso é um meio bem concreto. A gente tem que pensar nessa concretude. Claro, vai dependendo dos dias e as possibilidades. Mas nós temos que ter coisas que realmente vão mudar. E geralmente as coisas que nos mudam são coisas que nos incomodam. São coisas que nos tiram do nosso comodismo. Então nós temos que buscar meios concretos para a nossa oração. Nada de ficarmos no abstrato, mas meios concretos. Então, muito bem, ó. Primeiro, intelecto, natureza, motivos e meios. São Vicente fala: amai a Deus, meus irmãos, amai a Deus, mas que seja com a força do vosso braço, com o suor do vosso rosto. Então faz-se necessário nós cultivarmos esses meios de maneira bem concreta, para irmos mudando durante a nossa vida. E aí você vai ver que você fazendo a oração diariamente, sempre você vai ter algo a se desafiar e sempre você vai crescendo na santidade, porque a oração é para nós crescermos na santidade. A oração também transborda, né? Além daquele momento, daquela 15 minutos, meia hora, uma hora que nós tirarmos para fazer a oração, ela vai além, ela transborda, ela vai para o nosso dia. Porque se a oração não transbordar, tem alguma coisa errada, né?
É a crítica profética, né? Se eu sou uma pessoa muito de Deus, mas se eu não consigo ajudar o meu irmão, então tem algo errado aí. Tem algo errado. Então nós precisamos conjugar uma vida de profunda oração com uma vida de profundo amor pelos irmãos. Quem foi que fez isso de maneira excelente? São Vicente de Paulo, o místico da caridade, como diz Padre Tomás Maverick, nosso superior geral. E como diz Padre Getúlio, o místico da missão. Porque realmente foi um homem de profunda oração. Um homem que acordava pelas 4 da manhã para rezar. E um homem de profunda missão. Um homem que não deixava a oração. E um homem que, pela força da oração, conseguia atender os pobres de uma maneira extraordinária, de tal forma que, na sua morte, uma pessoa disse, ele quase mudou o rosto da França. Lindo, né? Isso tudo por causa que era um coração orante. E um coração orante é um coração cheio de amor ao próximo. Muito bem, passando para a terceira parte, nós temos o que? A conclusão, feita de 3 passos também. O que é a conclusão? Primeiramente, agradecer a Deus pela oração que nós tivemos. Isso é muito importante, porque nós temos que realmente agradecer ao nosso bom Deus por aquilo que Ele nos concede. E se a gente rezou, a gente agradece. Se a gente rezou bem, a gente dá graças a Deus. Se a gente se distraiu, a gente pede perdão, né? Mas mesmo assim tem que dar graças a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de estar com Ele. Então isso é muito bonito. É um coração agradecido. E um coração agradecido, hoje a gente precisa cada vez mais de corações agradecidos. Porque nós temos muitos corações que reclamam. Pessoas que reclamam. Nós temos muita tendência de reclamar da vida. E às vezes a gente tem tudo. Tudo. Mas a gente reclama. Então nós temos que sempre cultivar esse coração agradecido. E essa parte da oração vai ser muito interessante para cultivarmos isso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oração que eu tive agora. Obrigado por esse dia que está começando, né? Dependendo do horário que você fizer a oração. Eu falo isso porque São Francisco de Sales, ele orienta, né? Claro, não é uma exigência, né? Não é que seja uma exigência para você fazer a oração, mas ele orienta que seja feita pela parte da manhã, porque de manhã você ainda tem aquela tranquilidade do sono, né? Veja como São Francisco de Sales é um homem muito experiente, né? Então, você ainda tem aquela tranquilidade. E aí ele orienta isso. Por isso, obrigado, Senhor, por essa oração que eu tive agora. Obrigado por esse dia que está começando ou terminando, né? Ou então que está no meio do dia. Obrigado por essa vida e ter realmente um coração cheio de agradecimento ao nosso bom Deus, que nos ama e nos quer bem. E aí, outra coisa que nós podemos... outro passo que nós temos na oração é o quê? Relembrar o nosso propósito que nós fizemos. E aí colocar em uma frase, né? O nosso propósito, por exemplo, ajudar uma pessoa que está em situação de rua. Então, esse vai ser meu propósito para o dia, um propósito bem concreto. Pode ser qualquer outro também. Por exemplo, o amor, ou então a caridade, ou então devoção à Virgem Maria. Então eu vou ler um texto sobre isso, né? Qualquer coisa que te ajude concretamente a viver, né? Eu oriento muito propósitos de caridade para o nosso dia. Muito bem. E aí, depois disso, o que é que a gente faz? Lembra o propósito, e São Francisco de Sales, ele traz na Filoteia uma questão muito interessante que ele chama de ramalhete espiritual. O que é o ramalhete espiritual? Ele diz assim, que quando você está andando por um jardim, você não se contenta só em cheirar as flores. Você quer pegar uma flor para você, para durante o seu dia você cheirar e lembrar daquele momento que você estava andando pelo jardim. Bem romântico, São Francisco de Sales, né? Ele é realmente um homem de grande devoção, um homem de grande humanidade, e é por isso que ele traz também essas imagens assim bastante belas, né, pra gente, porque era uma alma realmente cheia de Deus. Eu digo mais, era uma alma realmente apaixonada verdadeiramente pelo nosso bom Deus. Muito bem. Então, o São Francisco de Sales, ele
ele traz essa questão, né? Como você está andando por um jardim, então você tira uma flor e cheira, né? Durante o dia você sente o cheiro daquela flor. E aí ele diz, o ramalhete espiritual é isso, é você estar na sua oração e você tirar uma frase que lhe impressionou, lhe trouxe bons sentimentos. E aí nessa frase você vai levar para o seu dia e você vai levando para o seu dia essa frase, você vai relembrar daquele seu momento de oração que você teve. Então é interessante a gente usar dessa técnica também do ramalhete espiritual. É interessante a gente cultivar isso, a gente rememorar. Tanto é que na congregação da missão, São Vicente de Paulo, ele colocava um exame de consciência, na verdade até hoje nós temos meio-dia. Por quê? Meio-dia esse exame de consciência não vai ser tanto sobre os nossos pecados, mas vai ser você relembrar o propósito. Será que eu vivi o propósito que eu me coloquei na oração? Ou será que eu não vivi? É? E aí é interessante esse horário de meio-dia, porque se você faz a oração de manhã, que como eu falei para você, não é uma necessidade, né? É só uma sugestão. Então, meio-dia você vai ter a metade do dia para ver se você viveu e se não, pedir perdão a Deus e pedir a graça de vivê-lo ainda nesse dia. E se viveu, pedir, agradecer a Deus pela bondade e pedir a graça para terminar o dia vivendo também, né? Então é interessante essa questão do propósito, de relembrar o propósito, né, e colocar em uma frase para ficar fácil de lembrar durante o dia. Como também a questão do ramalhete espiritual, né, que me ajuda a me lembrar do meu propósito. Essa flor que eu levo e eu vou poder usufruir do cheiro, né, durante o dia. Muito bem. E o último passo, qual é o último passo? O último passo é oferecer a Deus esse propósito. Porque Deus, Ele é um Deus que nos ajuda, que nos dá a graça para viver aquilo que é bom. É em Deus que nós vivemos aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então nós temos que oferecer esse nosso propósito ao bom Deus. Nós temos que sempre buscar oferecer. Porque nós sabemos que sem Deus nós não conseguimos fazer coisas boas. Então é necessário esse oferecimento desse propósito. E aí nós vamos mostrar a nossa gratuidade para com Deus. Repara que é um movimento interessante, né? É um movimento que parte de Deus, né? Desde da presença de Deus e vai indo em Deus e volta para Deus, né? E através das nossas ações mais ainda. É uma ação de graças, de suave eu dou para Deus, porque Deus ele fica muito feliz com as nossas caridades para com o próximo. Então é interessante esse cultivo, né? E São Vicente de Paulo ele toma esse método e ele ensina para os seus. E é interessante a gente perceber como ele vai dando também, né? Claro, sempre seguindo, né? Sempre bastante fiel ao que São Francisco fala, mas ele vai dando também a sua tonalidade. Aquilo que eu falei para vocês já foi algo assim que eu aprendi através das palavras de São Vicente. Como? Tem um artigo que fala sobre o itinerário da oração mental vicentina, né? Que é justamente, basicamente isso que eu falei para vocês. E eu vou deixar disponível, ele é do Padre Vinícius, e ele traz, né, partes de conferências de São Vicente explicando sobre a oração. Então essa oração nos ajuda a deixar o nosso coração, a nossa vida irrigados pelo Evangelho. E viver o Evangelho também durante o nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, no nosso serviço, na nossa pastoral, no nosso trabalho de comunidade. Então, é uma oração excelente para isso. Algo interessante, né? E isso vai muito da vivência na congregação. Como
geralmente era na manhã que se rezava, então no dia anterior as pessoas já falavam o tema da oração. Mas para quê? São Vicente diz, é para que as pessoas, quem fosse rezar, já fosse dormir com bons pensamentos, já fosse dormir pensando em Deus, já fosse dormir com aquele pensamento da manhã seguinte e já acordasse propício à oração. Então veja que interessante, né? É uma preparação que começa no outro dia, né? Leia o ponto, ou então o evangelho, né? O texto que vai se rezar, e no outro dia já começar sabendo o que vai rezar. É interessante. E aí, no meio-dia, nós temos o exame de consciência, né? De qualquer maneira, fazer a oração mental, só ela também já é uma grande graça que nós podemos ter de intimidade com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus e também com o texto, né? Com os textos da nossa tradição, da igreja, os textos dos nossos santos que são tão cheios de sabedoria. Um segundo ponto que eu queria trazer sobre São Vicente de Paulo e a Sagrada Escritura é que os padres da congregação e os irmãos são convidados a todos os dias ler um capítulo do Novo Testamento, por dia. Então é interessante como São Vicente ele orientava que lesse. É muito legal nós percebermos isso. Por isso eu trouxe para vocês as constituições, estatutos e regras comuns também da Congregação da Missão. Então, São Vicente de Paulo, ele fala da seguinte maneira. Aqui, né, São Vicente de Paulo que participou da escrita, né, de maneira, vamos dizer assim, ele que escreveu, né, as nossas regras, podemos dizer. Cada um terá grande cuidado de não deixar passar de algum sem ler alguma coisa em algum livro espiritual, segundo a necessidade de sua própria alma, pelo tempo prescrito pelo superior diretor. Os sacerdotes e os clérigos, seminaristas, além disto, lerão um capítulo do Novo Testamento, venerando este livro como regra da perfeição cristã. Mas para maior aproveitamento, esta leitura se fará de joelhos e cabeça descoberta, ajuntando ao menos no fim os 3 atos seguintes. O primeiro dos quais será adorar as verdades contidas no mesmo capítulo. O segundo, exercitar-se a revestir-se do mesmo espírito com que Cristo ou os santos a proferiram. O terceiro, resolver-se a executar os conselhos e imitar os exemplos que neles se contêm. Interessante, né? Como o verbo, ele se encarna e ele nos fala, é muito bonito. Então, São Vicente, ele traz esse nosso contato com a Palavra de Deus de uma maneira realmente muito orante, de uma maneira que nós possamos não simplesmente pegar um texto e ir lendo de uma maneira intelectual, ou então funcional. O padre vai pregar, então eu tenho que ler para fazer a pregação. Não. Inclusive, ele diz que na leitura do Evangelho não é para ler para fazer pregação, é para ler, digamos assim, para você. Então, ele fala disso, né, de se ajoelhar, cabeça descoberta, porque eles usavam, né, um solidel, de joelhos, cabeça descoberta, ler com os 3 atos, né, adorar as verdades contidas, pedir que seja revestido do Espírito com que foram pregados e pedir a graça, né, de viver aquilo. Então é interessante a gente se aproximar da Palavra de Deus. Eu trago este texto para nós notarmos que é interessante nós nos aproximar da Palavra de Deus de maneira orante, com fé, não simplesmente como se fosse um livro qualquer, ou então como se fosse um manual qualquer, mas de uma maneira que eu estou escutando aquilo que Deus quer falar para mim. Acho que isso é bastante necessário nos dias de hoje. Então, São Vicente de Paulo era esse homem realmente cheio da palavra, que nos ajuda com essas pequenas práticas de oração,
né? A oração mental eu aconselho a começar com 15 minutos, depois meia hora, 45 minutos, uma hora, né? Quem puder também, que o dia a dia de cada um é bem difícil, né? É um conselho, é um presente, eu posso dizer. Essa nossa pequena conferência sobre a oração mental é um presente, porque eu recebi esse presente, sou muito grato por ela e queria compartilhar também, né, com as pessoas, porque nos ajuda muito a não receber a palavra de Deus de uma maneira intelectual, mas de uma maneira amorosa. Então aqui eu trouxe dois atos, né? A oração mental e a leitura do Novo Testamento, um capítulo por dia, dessa maneira tão orante que o nosso São Vicente, o Pai da Caridade, ele nos indica. Então, uma grande alegria hoje poder falar deste tema para vocês. Vou mandar alguns documentos que poderão ajudar vocês na prática da oração mental. E vamos rezar a Virgem Maria, que ela nos conceda muitas graças na nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.